Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem para você. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Comigo tá na paz. Hoje eu estou de negócio aqui, degustando desse salgadinho. Mas eu quero aqui refletir com vocês. Vamos refletir sobre o contexto litúrgico que representa esse período que nós estamos. Ainda estamos no período da Páscoa. Sétima semana da Páscoa. Então, hoje nós vamos aqui fazer esse contexto. Eu vou ler para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 21, ao verso 16 a 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Você sabia disso? Foi escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos. Interessante, né? Então, como eu falei para vocês, é Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 16 ao 31. Tem como título Comportamento de Paulo em Roma. Aqui já é uma trajetória de que Paulo já se encontrava em Roma, no Império de Roma. Diz o seguinte, no versículo 16 do capítulo 28. Chegando os que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em sua casa própria com um soldado que o aguardava. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse-lhe: Irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes dos nossos países, fui preso em Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Esse, depois de teres instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto que acha de mim crime. Visto não achar em mim crime. Alguns que me merecer a morte. Crime algum que me merece a morte. Mas, opondo-se a isso os judeus, vi-me obrigando-se a isso aos judeus e vim-se obrigando a apelar para César, sem intentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos para vos ver e falar convosco. Portanto, pela esperança de Israel, é que estou preso com esta corrente. Assim vai. Respondeu-lhes ele: Não temos recebido carta alguma de Jerusalém ou da Judéia que fale de ti, nem de lá, nem vindo
de irmãos algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quisemos-se, porém, que tu mesmo nos disseste o que pensais. Pois o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte lhe fizeram oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-los no Albeque, onde se achava hospedado. A entrevista durou durante a manhã toda e a tarde. Paulo expôs-se o reino de Deus e apresentou sempre de novo testemunha destinado a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. Não estando concordando entre si, retiraram-se contra Paulo, lhe fazia esta reflexão. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: vai a este povo e diz-lhes, com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender, com os vossos olhos olhareis, sem enxergar. Coração obstinado o deste povo, ouvindo duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converteram, e eu os curar. Isaías capítulo 6, verso 9, na citação. Ficais, pois, sabendo que aos gentios é enviado agora esta salvação de Deus, e eles ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animorosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem proibição. Esse contexto nos revela que a trajetória de Paulo, saindo de Jerusalém para conhecer as terras estrangeiras, não foi bem. Ele se deu muito mal, ao ponto de chegar em Roma, ser empatado de falar de Jesus. Roma era uma cidade, a capital do Império Romano de todos os continentes. Mas Paulo, por ser um judeu, um doutor da lei, decidiu a converter-se à seita do Nazareno, assim dito como os demais gregos e romanos falavam com ele. E Paulo, ao chegar em Roma, foi preso. Mas ele, por ter uma cidadania da Judéia, sendo judeu, ele teve a liberdade, mas mesmo assim, essa liberdade, entre aspas, foi ali colocado diante dele guardas para vigiá-los, para vigiar. E Paulo foi destinado a Paulo um quarto, uma casa de aluguel, e ele ficou por ali 1 ano, 2 anos, recebendo pessoas
e pregando o reino de Deus na localidade de Roma. Sabe-se que Paulo, por final da sua vida, ele foi, então nesse momento, a delegação, a morte de Paulo, foi visto como uma vitória para o povo de Roma, para o imperador que era justamente César. Mas conforme o Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, conta as grandes maravilhas e prodígios que desde Jerusalém até Roma Paulo fez diante das suas viagens. Dá-se para entender que ele converteu algumas pessoas. Isso foi muito importante para o papel da disseminação e crescimento do cristianismo daquela época, daquela redondeza da Grécia, da Itália e daquela circunvizinhança dos estrangeiros. E hoje se tornando a capital de Roma, do Vaticano. Você já pensou para parar? Ou seja, você já parou para pensar nisso? É portanto que a igreja, ela se proclama alicerce, tem dois alicerces na igreja, que é Pedro e Paulo. O que você acha disso? Você achou interessante esse contexto do Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 16 a 31, comenta aí embaixo. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal do Padre Jailson e faça seu comentário. E até o próximo conteúdo. Deus te abençoe.